Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, chegando em todo o Rio Grande do Norte pela Band e também em qualquer lugar onde você conectar a internet através do nosso canal do YouTube. Anote aí, Robson Carvalho, Robson Cidadão. Aproveita, faça a sua inscrição e também vai tocar no sininho para receber as informações sobre notícia, comentário, opinião que realizamos todos os dias com material novo para você acompanhar. Hoje vamos conversar sobre essa temática das mulheres. Estamos no mês alusivo às mulheres, mês de março, com Ana Cláudia Mendes. Ana Cláudia Mendes é do departamento que cuida da violência contra a mulher. Seja bem-vinda ao nosso Boa Tarde Cidadão. Muito obrigada. Um prazer tê-la conosco. E eu gostaria que, inicialmente, você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre qual é a motivação que faz com que você esteja engajado nesse movimento, no dia a dia, nessa luta contra esse tipo de problema que acontece contra as mulheres. Primeiro que é uma questão cultural, né? Eu acho que a violência contra a mulher acontece no âmbito privado e quando a gente fala de violência contra a mulher, na verdade são as violências, inclusive a institucional. Eu acho que o 8 de março nos provoca a refletir sobre isso, que a violência contra a mulher não acontece no âmbito da casa, também acontece no âmbito da casa, mas acontece também nos espaços públicos, no acesso a direito, e faz a gente pensar e refletir que o mês de março ele pode desencadear um processo que tem que ter o ano inteiro de visibilidade, né, dessas violências sofridas pelas mulheres no cotidiano. O que é a violência institucional contra a mulher? Eu acredito que quando ela decide romper o ciclo da violência, as portas estejam fechadas. De que maneira? Eu acredito que nós avançamos muito. Nós temos hoje, a partir de um marco legal, que foi a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, nós avançamos no tocante ao judiciário, à assistência, à segurança pública, mas eu acho que ainda falta um afinamento dessa rede para que esse tempo em que as mulheres tenham respostas sejam mais ágeis. Tenha a ver com a correspondência da urgência da vida dela. Se ela resolve romper o ciclo da violência, as iniciativas precisam ser imediatas. O que significa, na prática, romper o ciclo da violência a partir de uma atitude da mulher? Ela denunciar. E a porta de entrada pode ser o Centro de Referência Elizabeth Nasser, mas pode ser uma unidade básica de saúde, mas pode ser a delegacia especializada. E ao chegar nessas instituições, ela precisa ser bem acolhida. E a gente precisa alinhar em rede um fluxo mais ágil para que todas essas providências sejam alcançadas. Porque a gente não pode subestimar que ela retorne por não ter sido acolhida devidamente e algo aconteça. Você, pelos números que pode apresentar para o nosso telespectador sobre violência contra a mulher, você diria que hoje está havendo mais violência contra a mulher do que antes ou, na verdade, está sendo mais registrado, está sendo mais oficializado casos de violência contra a mulher? Nós damos visibilidade. O que é que a gente fala? Eu vou pegar o marco legal da Lei Maria da Penha como talvez um divisor de águas. Nós encorajamos a mulher. A gente, a partir da opinião pública, também disse, olha, se você denunciar, vai haver uma penalidade maior ao seu agressor. Ao mesmo tempo, as instituições precisam estar preparadas, porque se nós encorajamos a mulher e ela se sentir motivada, a procura vai aumentar. Outro dado que eu acho importante é que fala muito que aconteceu a morte ou a violência com medida protetiva. Um caso, é importante a gente destacar se ela tem medida protetiva e sofreu um feminicídio, mas a gente precisa também relatar que muitas são salvas a partir de medidas protetivas e muitas vezes isso é invisibilizado. E quais são as medidas protetivas que existem hoje para resguardar a mulher desse tipo de violência? Olha, a lei dá conta de 46 artigos, é uma lei que não fala muito da questão não só da segurança pública, mas no campo da assistência, da educação. Mas se você me perguntar qual é a menina dos olhos de uma medida protetiva, seria o afastamento do agressor do lar. Essa é um pré-requisito básico para quando ela realmente possa romper o ciclo de violência e esse agressor ficar distante dela ou dos seus dependentes. Agressor que pode ser o companheiro ou não. Pode ser o ex-companheiro, muitas vezes acontece. É importante destacar também que a lei dá conta das relações afetivas domésticas. Por exemplo, é raro esses casos, mas, por exemplo, um filho em relação à mãe, um sobrinho em relação à tia,
São relações afetivas no convívio daquele núcleo familiar. E uma outra coisa que eu lhe pergunto, quando a gente se debruça sobre essa questão da violência contra as mulheres, você diria que esse tipo de problema acontece em todos os segmentos sociais, em todas as camadas sociais, ou acontece mais em relação à mulher mais fragilizada, mais pobre, sem condição financeira, e isso acaba sendo muitas vezes até mais exposto, porque muitas vezes vem a público? Eu gosto muito de fazer um recorte de classe. A violência contra a mulher está presente em todos os lares brasileiros. Não tem uma distinção. Mas o perfil que acessa os programas públicos, ele está muito bem demarcado. São mulheres que estão nas periferias da cidade, com baixa escolaridade, no mercado informal, com 1, 2, 3, 4 filhos. E isso não quer dizer que a violência nas classes mais altas não aconteça, mas os acessos à resolução do problema é diferenciado. Ou seja, a violência que acontece nas camadas sociais mais altas, digamos de classe média, média alta, para cima, a violência que acontece contra a mulher, muitas vezes, ou a mulher já tem uma certa condição e sai de casa, ou expulsa o marido vai para outra casa, se for o caso de ser o companheiro, ou mesmo em situações assim, acaba se resolvendo de uma outra forma e fica abafado, digamos assim, o caso. Ou seja, mas já as mulheres que são mais carentes, em alguns casos começam a procurar a ajuda do poder público, que é quando vocês têm acesso. Por exemplo, uma mulher que acessa o centro de referência, é avaliada a sua realidade, ela pode ir para a Casa-Abrigo Clara Camarão, que é risco iminente de morte. Lá ela fica acolhida institucionalmente até que as soluções e providências jurídicas de segurança sejam encaminhadas. É importante dizer que essa Casa-Abrigo Clara Camarão, que é para casos de emergência, de extrema violência contra a mulher, inclusive tem um endereço que não é revelado, não é isso? Não é revelado justamente porque é risco iminente de morte. É um risco real e o sigilo, isso não é uma diretriz do município, é uma diretriz de uma política nacional que nós seguimos como normativa. E qual a orientação que você passa para as mulheres que de repente começaram a sofrer a violência verbal, né, esse tipo de agressão, depois levou uma tapa, depois o murro, depois o soco e muitas vezes naquela dependência psicológica, financeira, tem a família, tem os filhos, aí não conseguiu reagir, achava que ele ia mudar, que ele ia melhorar, que não ia mais acontecer, mas cada vez o problema ia aumentando. Qual é a orientação para mulheres que estejam nesta situação e não conseguem ou não sabem sair dela? Olha, a questão da violência ela é muito subjetiva. A gente está falando de aspectos subjetivos, que é quando a mulher decide romper, e muitas vezes ela pode demorar 20, 30 anos, ou no primeiro ano de uma relação abusiva ela já pode denunciar. O importante, objetivamente, é que a rede de Estado, a política pública esteja preparada para acolher. Então, são duas vertentes que a gente segue. A questão objetiva, que existe um aparelho estatal de cobertura para essa mulher, e o trabalho subjetivo de dar elementos para que ela faça a denúncia, mas a decisão é sempre dela. Mas qual é a orientação que você compartilha com a mulher que esteja nessa situação, que não sabe como sair dela? Eu acho que o primeiro passo é a denúncia. Primeiro se colocar em primeiro plano, achar que aquela violência não é banal. Doutora, tem uma delegada que eu gosto muito e muito parceira nossa, a doutora Ana Alexandrina, disse que você vai ver de um agressor pode não se configurar apenas uma ameaça. A gente precisa ficar atento. A violência moral, psicológica, ela já vem acontecendo muitas vezes antes da violência física, e muitas mulheres percebem que estão, ou se percebem em situação de violência doméstica quando a marca está no corpo, mas muitas vezes a marca está na alma, e é importante que todas as mulheres estejam atentas a isso. Muito bem. E uma outra informação que é importante você compartilhar com o nosso telespectador são as orientações. Na hora que a mulher foi agredida e de repente ela decide buscar ajuda, que porta ela deve bater, a quem ela deve denunciar? Porque uma coisa é a denúncia, outra coisa é o pedido de socorro, né? A denúncia para tentar irem atrás do agressor, outra coisa é a proteção para tentar pedir socorro. Então, quais são os encaminhamentos no caso
do Rio Grande do Norte, de Natal especificamente, em relação a essa temática? Existe uma rota muito clássica que é das mulheres que procuram delegacia especializada de atendimento à mulher, e aí no caso de denúncia, porque a partir do BO da delegacia que vai se startar o processo de medida protetiva para os juizados especializados. Isso não quer dizer que na delegacia não seja encaminhado para o centro de referência, que é de responsabilidade dessa secretaria, para um atendimento psicossocial, naquela perspectiva mesmo objetiva subjetiva de que as mulheres precisam ser atendidas tanto por um assistente social como uma psicóloga para se manter forte nessa decisão de denunciar. E hoje em dia, pelo que você tem avaliado, né, diante de uma série de campanhas de conscientização que vem acontecendo ano a ano, de mobilização de mais mulheres denunciando, isso tem provocado reflexões e mudanças em relação a potenciais agressores, ou isso não chega a ter nem um efeito para aquele que tem a atitude de agredir? Olha, toda generalização é injusta. Existe uma iniciativa, não em todo o Brasil, mas aqui pela Promotoria da Mulher, o Grupo NANVIDE, que trabalha Qual é o nome do grupo? O Grupo NANVIDE. NANVIDE, que trabalha com homens agressores. E a informação que a gente tem é que a reincidência em relações violentas é zero. Então, se a gente está falando de uma sociedade, de culturas onde homens e mulheres são criadas no regime, né, patriarcal e machistas, essa educação também está para os homens. E a gente precisa desconstruir. A nossa perspectiva é que não haja casamentos desfeitos, mas hajam casamentos numa perspectiva de igualdade e de respeito. Então, a decisão é sempre da mulher, estamos para fortalecer essa subjetividade delas, encaminhar para órgãos de denúncia, como as delegacias especializadas, mas também acreditar que uma relação saudável é uma relação fora de violência doméstica, e no caso da violência doméstica as mulheres são as vitimadas. Muito bem. E qual seria a outra, digamos assim, abordagem que você poderia fazer para o nosso telespectador em relação à educação das pessoas, desde o tempo de criança, de adolescente, de jovem? Muitas vezes as pessoas convivem com certas frases, brincadeiras, coisas que terminam sendo interiorizadas por algumas pessoas e depois aquilo se transforma em atitudes. Porque a gente falou muito até agora de quando o ato acontece, quais as providências, mas tem um caráter preventivo que tem muito a ver com a educação mesmo, de meninos e meninas. As experiências das mulheres que chegam com seus dependentes é que os meninos adotam posturas violentas e as meninas estabelecem relações semelhantes à da sua mãe. Isso é uma reprodução de um modelo que a gente precisa desconstruir. De que maneira? Com a educação. E já. Porque se a gente pensar na educação, a educação vai sofrer repercussões daqui a alguns anos. Na prática, como é que a educação pode ajudar a desconstruir tudo isso? Olha, eu costumo dizer que tirar o termo gênero dos planos nacionais, estaduais e municipais foi um prejuízo para esse debate no campo da comunidade escolar. Por quê? Porque não é estigmatizar ou dar encaminhamentos em relação à sexualidade. É falar sobre igualdade. É falar sobre respeito entre homens e mulheres. Discutir gênero é justamente falar sobre igualdade e respeito. Em detrimento, gerou-se uma grande confusão polêmica, em relação polêmica, desvirtuando completamente o sentido disso que deveria ter sido e deveria estar sendo ensinado nas escolas, e aí se confundiu lamentavelmente com algumas coisas truculentas que aconteceram na última campanha eleitoral, misturando com conversa fiada de kit gay, coisa que nem existiu, tantas outras coisas, dizendo que ia ensinar o homem a ser mulher, a mulher a ser homem, ou seja, foram tantas coisas absurdas que foram colocadas e misturadas com a questão de gênero que nada tinha a ver com a realidade. E falar de gênero, principalmente para as crianças, é falar de respeito pela diferença e pelo outro. É relações sociais mais respeitosas. E aí a gente tem o prejuízo quando o Estado se isenta dessa responsabilidade. Muito bem. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a Ana Cláudia Mendes, do departamento que atua nesse setor de violência contra a mulher, agradecer pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. E eu deixo um momento final para as suas reflexões junto ao povo de Natal, do Rio Grande do Norte e de qualquer outro lugar que esteja nos acompanhando também, além da Band Rio Grande do Norte, pelo nosso canal do YouTube. Eu quero convocar, na verdade, a gente tem uma oportunidade, a partir da mídia, de amplificar
né, as nossas reivindicações. E o que é que a gente deseja enquanto política não é hierarquizar a violência. Não existe uma violência pior do que a outra. Existem especificidades que precisam ser enfrentadas com políticas públicas voltadas a essas diferenças. Então é convocar a sociedade para essa reflexão mesmo, porque a violência contra a mulher mata as mulheres, mas atinge uma sociedade como um todo. Sem dúvida. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão. Continue ligado com programação da Band Rio Grande do Norte e também assistindo os outros vídeos, entrevistas, comentários e opiniões no nosso canal no YouTube. Anote aí Robson Carvalho, Robson Cidadão, para você ficar bem informado.